Olá, amigos da história, estou de volta. Padre Roberto Landel de Moura foi o primeiro ser humano a fazer, então, a primeira comunicação de voz humana sem fios, sendo então um dos precursores da invenção do rádio, embora não seja reconhecido. Tradicionalmente, a invenção do rádio é atribuída então ao italiano Guglielmo Marconi, o então jovem inventor que na época, com apenas 20 anos, realizou seus primeiros experimentos bem-sucedidos, fazendo tocar um sino de outro lado de uma sala, pressionando então o botão telegráfico na bancada. Foi então, no ano de 1895, que Marconi fez sua primeira transmissão, apenas de sons. A essa altura, o padre brasileiro Landel de Moura já tinha então transmitido a voz humana, primeiro do que Marconi. Foi então entre 1893 e 1894 que Landel transmitiu a voz humana por meio de ondas eletromagnéticas, a partir então do Colégio das Irmãs de São José, hoje Colégio Santana, no alto do bairro de Santana, em São Paulo. Padre Landel foi o primeiro ser humano a fazer o uso de ondas de rádio sem a utilização de fios condutores ou cabos. Apesar de pouco conhecido, o Padre Landel foi o primeiro ser humano a fazer o uso então de ondas de rádio, ou seja, ondas eletromagnéticas, para transmitir informação sonora de um local para o outro sem a utilização de fios ou cabos. No entanto, a primeira demonstração pública oficial aconteceu somente em 1901, na cidade de São Paulo. Infelizmente, as transmissões ocorridas antes de Marconi não foram oficiais, não têm registros comprovados oficialmente. E isto fez com que o italiano Marconi fosse reconhecido como inventor do rádio, inclusive foi agraciado com o Prêmio Nobel em 1909. Landel, em compensação, foi esquecido e ainda teve um triste fim. Este é o vídeo de hoje, a história de Padre Landel, o verdadeiro inventor do rádio. Este é o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Roberto Landel de Moura, sacerdote e cientista brasileiro, nasceu na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 21 de janeiro de 1861. Ele era o quarto filho de uma família tradicional com ascendência inglesa pelo lado da mãe. Ele foi educado dentro dos princípios da Igreja Católica e estudou com o pai, sendo seu professor o capitão Ignácio José Ferreira de Moura. Sua mãe, com quem teve grande identidade, chamava-se Sara Mariana Landel de Moura e teve 14 filhos. Quando já sabia ler e começava a aprender a tabuada, Landel procurava algum meio para não decorar. Tinha aversão por decorar aquilo que não entendia bem. Na infância, ficou impressionado com as manchas na lua, o abatimento moral dos pobres e as coisas científicas. E na adolescência, ficara fascinado com o inseto carregado pela formiga, a força da cobra vencida pelas forças do agrupamento de formigas agarradas a ela. O seu pendor pela ciência se manifestou cedo, aos 16 anos, um ano depois de ter sido anunciado o invento do telefone por Graham Bell. Landel, então, construiu um telefone, provavelmente sem nunca ter visto o aparelho. Nesta mesma época, desenvolveu alguns compostos químicos, como uns dos que utilizou para remover a cárie dos dentes. Fez autópsia de um gato e estudou a influência que a eletricidade atmosférica podia ter sobre o animal. Landel de Moura cultivou o gosto pela música, poesia e prosa poética. Em plena puberdade, o gosto pelos conceitos filosóficos, pelo estudo da mecânica celeste, pelo estudo das ciências físicas e químicas, prenunciavam que, por sua inteligência, algo de muito importante seria produzido.
Após a conclusão dos estudos de humanidades, transferiu-se de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Já em 1878, seguiu com seu irmão Guilherme para Roma, tendo ingressado então no Colégio Pio-Americano para os estudos religiosos, tendo frequentado também a Universidade Gregoriana para seus estudos de ciências físicas e químicas. Matriculou-se no dia 22 de março de 1878 e foi ordenado sacerdote a 28 de outubro de 1886, rezando sua primeira missa. Foi em Roma que Landel de Moura concebeu as primeiras ideias da teoria intitulada Unidades das Forças Físicas e Harmonia do Universo. Voltando então a morar no Rio de Janeiro, no tradicional Seminário de São José, na então Rua da Ajuda, ao pé do Morro do Castelo, chegou a substituir o capelão do Paço Imperial e manteve longas palestras de caráter científico com Dom Pedro II, tendo tornado-se amigo de Dom Pedro. Regressou então ao Rio Grande do Sul em 20 de fevereiro de 1887. Ele passou por Uruguaiana e em 1892 partiu então para o estado de São Paulo, onde seria vigário sucessivamente nas cidades de Santos, Campinas e São Paulo. Foi em Campinas que ele então deu continuidade a seus estudos científicos. Definidas as suas teorias revolucionárias para a época, os problemas e dificuldades não tardariam a surgir. Foi-lhe negada a subversão para as experiências do telégrafo sem fio e de outro aparelho que apanharia as ondas sonoras e faria ouvir qualquer voz de um continente a outro. Apesar do revés, Padre Landel não desistiu e, com enorme esforço, deu sequência aos seus projetos. Foi então que, na época, Padre Landel era visto como um homem que tinha parte com o demônio. Por 2 vezes, seu laboratório foi invadido e quebrado por vândalos. Tendo residido então em São Paulo, na capital, ouviu-se muitas vezes falar ali das experiências realizadas por aquele ilustre sacerdote, Padre Landel, de transmissões de telegrafia e telefonia sem fio, do alto da Avenida Paulista para o alto do bairro de Santana, numa distância aproximada de uns 8 quilômetros em linha reta. Fato este ocorrido mais ou menos entre os anos de 1892 a 1894. Sendo testemunha da história, Jaime Leal Veloso, no Jornal da Manhã de Porto Alegre, do dia 16 de julho de 1933, relata então que Landel fez as primeiras transmissões antes de Marconi, pois oficialmente consta que o cientista italiano realizou a sua primeira experiência em 1895. Transmitindo então apenas sinais radiotelegráficos em código Morse entre 2 pontos distantes de umas centenas de metros. No entanto, Padre Landel, por volta do ano 1893, fez a primeira transmissão de voz humana, enquanto Marconi transmitiu apenas som em 1895. Também o senhor Hernani Fornari, um dos biógrafos de Landel, que com ele privou, afirma no seu livro O Incrível Padre Landel de Moura que as primeiras experiências de transmissão e recepção sem fio foram efetuadas então pelo Padre Landel, com pleno êxito. Ocorreram entre os anos de 1893 e 1894. Infelizmente, não há documentação oficial sobre esta data. No entanto, elas ocorreram. Mas documentada está a experiência levada a efeito em 3 de junho de 1900 com a presença de autoridades, incluindo o cônsul inglês em São Paulo, com a presença então da imprensa, onde foi feita a transmissão e recepção de sinais de voz no ponto costureiro que Landel utilizava para suas experiências em São Paulo, entre a Avenida Paulista. Hoje estão as antenas de transmissões de TV nos altos do bairro da Santana.
Ao que tudo indica, Landel utilizou-se de 2 meios para a transmissão de sinais sonoros nesta experiência. O primeiro através de seu transmissor de ondas e o segundo através do seu telefone sem fio, utilizando então a luz como uma onda portadora de informação de som. Houve também a demonstração de transmissão e recepção de telegrafia. Muitos foram os eventos de Landel de Moura. A maior parte não se tem especificações técnicas detalhadas, mas apenas a função que se destinavam. Telegostomo transmite a voz humana sem fios a uma distância de 8, 10 ou 12 quilômetros. Caleofono trabalha também com fios. É original porque, em vez de tocar a campainha para chamar, faz ouvir o som articulando ou instrumental. É apropriado para escritórios. Foram inúmeras as invenções feitas pelo padre Landel. O padre obteve uma patente no Brasil em 9 de março de 1901 para um aparelho destinado à transmissão fonética à distância, com ou sem fio, através do espaço, da terra e do elemento aquoso. Incompreendido aqui no Brasil, carente de recursos, porém consciente de que as suas invenções tinham grande valor, Landel tomou uma decisão ousada: patentear os seus inventos nos Estados Unidos. E em julho de 1901, logo após conseguir a sua patente brasileira, partiu para os Estados Unidos. Instalou então seu gabinete de física na cidade de Nova York, onde residiu por 3 anos. Foi então que nos Estados Unidos, Padre Landel conseguiu 3 patentes de seus inventos. Padre Landel relatou: no Brasil, uma multidão supersticiosa acusava-me participante com o diabo. Interromperam os meus estudos e quebraram os meus aparelhos. Todos os meus amigos de educação e inteligência, dentro ou fora das ordens santas, olhavam as minhas teorias como contrárias à ciência. Senti então o mesmo que Galileu sentiu. Quando todos eram contra mim, simplesmente pus-me de pé sobre o solo e disse: isso é assim, isso não pode ser de outro modo. Nos Estados Unidos, Padre Landel adoeceu e passou um tempo em Cuba para fazer tratamento de uma pneumonia. Landel se endividou nos Estados Unidos e chegou a dever a um amigo, Daniel Tamagno, a quantia de $4.000, que só conseguiu pagar muitos anos mais tarde, quando voltou ao Brasil. Consta que por um período ele foi proibido de realizar missas, por razões ocultas. Este foi um duro golpe, um duríssimo sacrifício para quem a religião estava em primeiro lugar. Nos Estados Unidos, muitos intelectuais queriam então que Padre Landel permanecesse lá para dar continuidade aos seus projetos e realizar então a transmissão de voz humana sem fio. No entanto, ele amava o Brasil e queria que seus projetos fossem realizados em nosso país. No entanto, ele não sabia a decepção que estava por vir. Retornando ao Brasil, já com suas patentes, Padre Landel pediu então ao presidente da República, Rodrigues Alves, 2 navios para fazer a demonstração dos seus aparelhos. O secretário do presidente quis saber de Landel qual a distância que os navios deveriam guardar um do outro. Quantas milhas, reverendo? Respondeu o cientista: as que quiserem ou puderem, afirmou com decisão. Os meus aparelhos podem estabelecer comunicação com quaisquer pontos da Terra, por mais afastados que estejam uns dos outros. Naturalmente que a ingenuidade de Landel ao acreditar que o secretário do presidente pudesse compreendê-lo nas suas palavras custou-lhe muitíssimo caro. O enviado retornou com a sentença já feita: imagine, presidente, o homem é totalmente louco. O padre está louco. Disse que os seus aparelhos poderão se prestar para comunicações com outros mundos.
E pronto, foi-lhe negado o pedido do navio. Na verdade, o erro de Padre Landel foi dizer ao secretário do presidente que seu invento poderia então fazer comunicação com extraterrestre. Então, no Brasil, Landel agora não tinha mais chance de mostrar seu invento. Então, agora no Brasil, tudo estava acabado para Landel. Era a intenção de Landel voltar aos Estados Unidos para continuar o aperfeiçoamento dos seus aparelhos. No entanto, foi-lhe desta vez negado o pedido para viajar. Padre Landel recolheu-se então somente dedicando à vida religiosa. E com o passar dos anos, este gênio que o Brasil teve seria praticamente esquecido. Marconi, no entanto, que fez a primeira transmissão de sons, apenas sons, ficou com o título de inventor do rádio. Vale lembrar que a Itália acolheu Marconi, seu filho, e lhe ajudou em tudo que era possível. Já aqui no Brasil, Padre Landel foi ignorado, não só pelas autoridades, mas também por muitos amigos, por muitos brasileiros, que via Padre Landel como um homem que tinha parte com o demônio, como um homem louco. Caso o presidente tivesse emprestado o navio para Landel e feito então as experiências, hoje Landel seria reconhecido mundialmente como o primeiro ser humano a fazer então a primeira transmissão de voz humana sem fios. Infelizmente, os últimos anos de Landel foram tristes, solitários. O padre fumava muito e, infelizmente, faleceu aos 67 anos de idade, no dia 30 de junho de 1928. Ele morreu completamente no anonimato, abatido pela tuberculose que assolava o país. Landel faleceu então completamente esquecido em um quarto simples e sozinho em Porto Alegre. Na verdade, Padre Landel morreu vítima de depressão, vítima de um país hipócrita que não deu valor aos seus inventos. Os seus restos mortais foram recentemente transferidos para a Igreja do Rosário em Porto Alegre, onde Padre Landel foi vigário de 1915 a 1928. Padre Landel de Moura merece sim o maior reconhecimento por parte do governo e do povo brasileiro pela sua incontestável genialidade, valorizando então ainda mais por ter conseguido seus êxitos no Brasil, sem apoio oficial ou particular e com todas as dificuldades de estar longe dos grandes centros científicos da época. Vale lembrar que o italiano Marconi era um grande empresário e fez tudo isto com a ajuda de muitos funcionários, mas Padre Landel trabalhou sozinho. Landel foi um dos primeiros brasileiros a ter patentes reconhecidas internacionalmente. Padre Landel, então, foi um inventor e cientista que desenvolveu suas experiências em nosso país com poucos recursos técnicos e financeiros. Estranhamente, até hoje, ele é um ilustre desconhecido da maioria absoluta do povo, do governo e da comunidade científica, inclusive aqui no Brasil. Deixar de prestigiar a obra de Landel de Moura é desperdiçar a oportunidade de reconhecer para a posteridade os feitos e a glória de um dos grandes gênios que o Brasil já teve. Em Porto Alegre existe hoje o Museu Padre Landel, onde podemos encontrar réplicas de seus inventos. Este foi o vídeo de hoje, a história de Padre Landel, especial 100 mil inscritos. Até o próximo, estou indo embora. Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo, ajuda muito. Você já sabe, eu voltarei.